todos os dias praticamente, ou pelo menos umas 3 a 4 sessões por semana, vai. As pessoas chegam para terapia reclamando da procrastinação, reclamando do fato delas não estarem fazendo aquilo que elas deveriam fazer. Estão vendo o tempo passar, ficam muito tempo no celular, ficam muito tempo maratonando séries, sendo que elas têm várias responsabilidades para fazer, principalmente aquelas que hoje trabalham em home office. Meu nome é Vanessa Augusto, eu sou terapeuta holística, especialista em inteligência emocional para a vida profissional e quero trazer para vocês hoje, dentro desse vídeo, o tema a inteligência emocional e a procrastinação. O que a gestão, o gerenciamento das suas emoções tem a ver com a questão da procrastinação? Vamos conversar sobre isso? E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se inscreve, clica no sininho para ativar todas as notificações e principalmente deixe o seu comentário, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas que precisam saber sobre a sua gestão das emoções, o seu gerenciamento emocional. Como é que a gente faz isso, principalmente dentro dos aspectos da vida profissional? Então, como eu estava dizendo, né? Muitas pessoas, praticamente que toda semana tem raras exceções em que eu não atendo uma pessoa que chega para fazer terapia com a gente e que reclame da questão da procrastinação. Primeiro, você precisa entender o que é que está fazendo você deixar as situações à deriva, deixar as situações acontecerem sem que ninguém se importe com elas, sendo que muitas dessas situações, principalmente no ambiente profissional, é claro, elas estão sob a sua responsabilidade. Se pergunta o porquê. Por que é que você está evitando de fazer aquela tarefa XYZ, evitando de ter aquela reunião, aquela conversa, aquele feedback, aquele exercício com X ou Y pessoa? Por que é que você está deixando para depois uma coisa que você sabe que o prazo é daqui 5 dias, é daqui 10 dias, você já deveria ter feito isso há um mês, mas você tá lá empurrando com a barriga, amanhã eu vejo, amanhã eu olho, amanhã eu ajeito isso. Começa a se perguntar, começa a se questionar por que é que você está fazendo esse movimento. É um primeiro olhar que você tem que ter dentro da questão da procrastinação. O outro ponto também é observar quando você executar determinada tarefa, quando você entregar determinado projeto, quando você executar aquilo que você precisava efetivamente, né? O que vai acontecer com a sua vida profissional? Ou o que vai acontecer dentro do seu trabalho? Que pessoas serão beneficiadas, que pessoas serão afetadas, o que acontece com a empresa, o que acontece com o seu cliente, o que acontece com o seu fornecedor, o que acontece na sua vida em si quando aquela tarefa efetivamente for cumprida. É outro ponto. E pergunta para você com sinceridade se você está muito bem, se você tá tranquila, se você tá tranquilo, se você tá se sentindo realizada, realizado dentro do que você faz no seu trabalho hoje. Ou, ao contrário, você tem muitos questionamentos, você tem muitos julgamentos, você tem algumas situações ali que não aconteceram da forma como você esperava ou dentro das suas expectativas. E quando isso aconteceu, você começou a largar a mão, a deixar para lá, ver que não é isso que você quer, mas que ao mesmo tempo você não tem força de se colocar no lugar que você gostaria, ou você gosta da empresa, você gosta das pessoas, mas você gostaria de estar fazendo outra coisa, ou você já está há muito tempo fazendo isso e você já está um pouco, né, dentro de uma energia de cansaço, dentro de uma energia de dificuldade, mais para a parte cognitiva, mental, porque você gosta de desafios, você gosta de novidade, você gosta de fazer coisas diferentes e atualmente essa sua posição, essa sua função, essa sua colocação não permite que você faça isso. É sempre importante que você faça essas perguntas quando você estiver dentro desse mecanismo da procrastinação, porque a procrastinação muitas vezes esconde como pano de fundo, ou seja, lá no movimento subconsciente dela, tem alguma questão relacionada a um medo, principalmente um medo que você
pode adquirir uma nova responsabilidade ou uma responsabilidade diferente. Então a gente vai evitando, a fim de que o tempo se prolongue, a fim de que isso demore a acontecer, a fim de que isso talvez até nem venha a acontecer, né, para muitos casos. Então é importante que você faça essas perguntas aí. Já deixou o seu like, já se inscreveu no nosso canal, já deixou o seu comentário? Eu sempre peço, porque isso é super importante para o YouTube entender que a nossa mensagem é relevante, que a nossa mensagem é importante e que a gente possa trazer mais e mais conteúdos aí para você nesse sentido dos aspectos que envolvem a sua vida profissional. Outro ponto que você precisa olhar quando a questão é a procrastinação é a sua rotina de atividades, como é que ela tá? E quando eu digo rotina de atividades, é a rotina geral, não só a rotina de trabalho, mas a sua rotina pessoal também. Você é aquela pessoa que tem hábitos de disciplina, você é aquela pessoa super focada, super concentrada, super orientada e resolve as coisas que tem que resolver, tá procrastinando uma coisa ali ou outra, mas sem muita gravidade. Ou você é aquela pessoa que já perdeu o controle de toda a sua agenda, já não consegue mais organizar os seus compromissos pessoais, já não consegue mais organizar os seus compromissos profissionais e já colocou a sua vida social completamente de lado, já deixou a vida social ali pendurada no cabide. Uma hora você vai olhar para ela e ver o que aconteceu com ela, porque agora você nem sabe para onde você tem que olhar. É tanta coisa para resolver, é tanta coisa para arrumar, que você já nem consegue mais saber para onde que é que deveria ser o primeiro movimento. Responde aí, né? Reflete e pensa como é que você está gerenciando a sua vida. Porque muitas vezes a procrastinação ela chega quando a gente está nesse tumulto, né? Quando a gente está nesse furacão e ebulição. Eu já perdi a minha vida social, eu estou perdendo a minha vida pessoal, as pessoas estão se afastando de mim, meu círculo familiar já nem sei mais onde está, e meu círculo profissional, as pessoas também não me toleram mais dentro do ambiente de trabalho, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu acabo dando trabalho para as pessoas dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu não estou sabendo lidar com as minhas responsabilidades. Quando eu era advogada, eu passei por um processo desse, né? Mas eu estava passando por um processo de desafio na questão de que dentro do meu trabalho eu gostava do que eu fazia, mas eu queria mais desafios em níveis jurídicos, se eu posso assim dizer. E eu estava entrando num movimento em que o escritório nos colocava, nós, todos os advogados, eu e toda a nossa equipe, em movimentos de desafios administrativos. Então isso começou a entrar em conflito, porque eu fazia trabalho administrativo e trabalho jurídico. E aí eu me questionava, mas eles me contrataram aqui para ser advogada, eles me contrataram aqui para eu fazer do meu uso no conhecimento técnico da minha habilidade jurídica, e agora eu estou fazendo serviço que qualquer pessoa pode fazer. A parte administrativa, burocrática, qualquer pessoa pode fazer, tendo graduação, não tendo graduação, sendo estagiário. E aí eu comecei a pensar na parte do meu reconhecimento e também do meu merecimento. E aí aquilo começou a entrar em conflito. E aí eu comecei a procrastinar, e aí eu começava a deixar as tarefas acumularem, principalmente, claro, as tarefas administrativas, não as jurídicas, principalmente porque as jurídicas a gente tem prazo, e geralmente o prazo era curto, né? Mas eu comecei a criar essa insatisfação dentro do meu trabalho por conta disso. E aí eu comecei a perceber que aquele trabalho ali já não fazia mais sentido com o que eu buscava, com a minha realização profissional. E era por isso que eu estava dentro desse movimento de procrastinação. Não era preguiça, não era vagabundagem, não era falta de responsabilidade, mas era uma insatisfação interna que eu, ao invés de assumir, acabava deixando, né, empurrando para baixo do tapete, sem querer olhar, sem querer me movimentar, até o dia que eu tomei a decisão e cheguei lá no meu gerente e pedi demissão do escritório, porque eu estava muito insatisfeita com aquilo que eu estava fazendo.
Não estou aconselhando você a pedir demissão, não estou aconselhando você a ir para as últimas consequências, porque isso pode ser bem grave, dependendo da situação. Então, é preciso que você olhe muito bem para o seu pano de fundo, olhe muito bem para o seu cenário. E, principalmente, que você busque ajuda terapêutica para entender o teu movimento, para entender o teu processo. Para entender por que antes você adorava o teu trabalho, você se identificava, você fazia tudo com muita satisfação, com muita alegria, com muita vontade, e essa vontade ela foi diminuindo, ela foi se esvaindo, ela foi, sendo deixada ali de lado. Então é importante que cada pessoa entenda o seu próprio movimento dentro da procrastinação para poder sair dela. Muitas vezes também, além da questão do medo, a procrastinação pode esconder uma certa tristeza e também algumas ligações com a questão de falta de confiança e falta de merecimento também. Para cada pessoa vai ter um pano de fundo diferente, vai ter uma situação diferente, vai ter essa observação de forma diferente, porque nós somos seres individuais, né? Nós somos pessoas, indivíduos, um de cada vez. Eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, se você não assistiu pode procurar aí, mas sobre a questão do ambiente, sobre a questão das nossas bagagens emocionais, daquilo que nos formou como pessoa e como seres humanos. Somos diferentes nessa integralidade e isso vai ressoar para você e para outras pessoas que você conhece, até mesmo dentro do seu ambiente de trabalho, de forma diferente, tá certo? Quero deixar aí para você mais uma vez o seu convite. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, é super importante. Deixe o seu like e também deixe os seus comentários, porque a gente precisa dessa interação aí para saber o que os nossos vídeos estão reverberando aí para você, o que esse nosso conteúdo está reverberando aí para você. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!